A paz do Senhor, meus irmãos, eu sou o pastor Rodrigo Gomes, esse é o professor Aurélio, e nós estamos aqui para dar início a um lindo projeto de gravação das aulas da EBD para o grupo dos jovens, ou para a classe dos jovens. Nós queremos aqui, com muita alegria, dar início justamente no quarto trimestre de 2023, onde nós iremos aqui comentar as lições para a classe dos jovens. O professor Aurélio será o professor titular. Sempre que eu puder estar aqui, estaremos juntos aqui no nosso canal, ministrando a lição. Mas o professor Aurélio tem vasta experiência na área da educação, é um dos nossos professores da Escola Teológica da Igreja Assembleia de Deus aqui em Lages. Também trabalhou com jovens muitos anos, ainda é professor dos jovens, mas liderou juventude em toda a nossa cidade, foi líder da Almádila, tem uma vasta experiência com jovens e é professor no meio secular, dando aula nas nossas escolas aqui, no ensino público. E o professor Aurélio trazendo a sua saudação. Paz do Senhor, meu amado. Paz do Senhor, pastor Rodrigo. É um prazer para nós podermos estar aqui nesse projeto. Queremos que Deus abençoe, os nossos irmãos que sempre fazem parte já, também juntamente, com o pastor Rodrigo, que já deste projeto. E é um prazer para nós podermos estar aqui, pastor Rodrigo. É uma alegria. Nós temos aí milhares de irmãos que estudam conosco a lição dos adultos e sempre alguns irmãos sempre mandando mensagem: pastor, e a lição dos jovens? Então agora, aprove Deus, nós dá início a esse projeto para lecionar as lições para a classe dos jovens. Você pode adquirir, nós vamos fazer os nossos slides. Nós temos o plano dos slides já na classe dos adultos, temos o plano trimestral, temos o plano anual, e você pode também adquirir assinatura para receber os slides que eu aconselho, principalmente os jovens. Os jovens gostam de um ensino bem atraente, então o recurso visual é muito importante para ministrar. É muito caro, pastor Rodrigo? Não. R$3 por semana, você pode fazer o plano trimestral ou o plano anual e adquirir os slides. O nosso professor Aurélio vai estar sempre montando os slides, preparando o conteúdo abençoado. Vamos fazer uma oração de início para que você, professor, possa receber a iluminação do Espírito Santo e abençoar os jovens com esse ensino maravilhoso nesta lição que nesse trimestre vai abordar. São 14 lições abordando acerca da fé. Vamos lá? Ore comigo. Santo Deus, eterno Pai, te damos graças, Senhor, por este projeto maravilhoso, onde iremos aprender as lições da classe dos jovens e pedimos a tua bênção, Pai. Aqui está teu servo, professor Aurélio, que estará ministrando as lições. Abençoe cada aluno, cada professor no Brasil e em outras partes do mundo, para a glória do teu nome, certos da vitória. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Professor Aurélio, pode anunciar o tema do nosso trimestre? Então, meus irmãos, esse trimestre nós temos aí a lição dos nossos jovens, que fala a respeito da fé. E, na realidade, a nossa lição toda, ela fala sobre fé. E uma coisa interessante que nós já vemos aqui, acredito que os irmãos já tenham até adquirido, as lições aí, já nesse último trimestre desse ano. E o tema principal aqui das nossas lições é a prova da vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Então vamos adentrar sempre nesse assunto, para os nossos jovens, com relação à fé. E a nossa primeira lição, nós vamos ter aí, são 14 lições, mas a nossa primeira lição, qual é, pastor Rodrigo? Fé, ponto de partida de uma vida com Deus. Ponto de partida, Tudo começa pela fé, quer dizer, a nossa vida cristã é a fé. O que diz lá em Hebreus 11:6? Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. O escritor aos Hebreus, ele escreveu isso, na época tinha muitos deuses. Então, quando os cristãos iam apresentar o Deus, que na verdade é o verdadeiro, mas as pessoas não conheciam, muitos ficavam assim: será que ele existe? Será que é verdade? E aí o escritor aos Hebreus disse: não, tem que acreditar que ele existe, senão é impossível agradá-lo, porque ele existe. E por que havia essa incredulidade? E o escritor aos Hebreus diz que tem que acreditar. Porque naquela época, não é diferente de hoje, muitas pessoas querem um Deus visível, professor Aurélio? Um Deus de gesso, um Deus de madeira,
Você esteve lá em Portugal, né? Estive em Ouviu Portugal. muitos deuses lá de gesso? Muitos, né? Portugal é um país que acredita em Fátima, né? Que é uma deusa, né? É uma deusa. Eu estive em Fátima lá e foi justamente na época em que eles estavam comemorando justamente, né, o dia dela. Não que seja uma deusa, mas que tem o poder dos deuses de olhar por nós, de interceder, de fazer milagres. O que atribui essas ações sobrenatural caracteriza o poder de um deus, né? E na realidade aí você tira totalmente a concepção de um Deus que pode fazer todas as coisas, né? O nosso único Deus, né? Que é o Deus a que nós servimos. Exatamente. Por Deus saber que existe muita idolatria no mundo, esse Deus é invisível, porém real. Mas, para acreditar nesse Deus, tem que ter a fé. Porque a fé, como diz Hebreus 11:1, é o firme fundamento das coisas que não se veem. É a certeza das coisas que se esperam. Então, muito importante. E hoje nós estamos vivendo, professor Aurélio, uma época onde as pessoas elas estão relativizando tudo. Tudo é relativo, né? O relativismo está baseado num pensamento de que não existe uma verdade única. Então, nessa questão onde tudo está sendo relativizado, as pessoas estão deixando de acreditar no verdadeiro Deus. As pessoas usam muito aquela frase: todos os caminhos levam a Deus. E todos que acreditam em alguma coisa é o suficiente para viver, contanto que acreditem em alguma coisa. E isso é um perigo. As pessoas, isso está aumentando a incredulidade no mundo, e esse trimestre vem trazer aqui a verdadeira fé, justamente para lutar contra a incredulidade ao nosso Deus verdadeiro. Exatamente. Inclusive, o texto principal aí da nossa lição é Hebreus 11:1, que o pastor Rodrigo já citou aqui. E realmente, né, hoje, com esse mundo relativista aí, você acaba perdendo uma visão, ou as pessoas acabam perdendo uma visão de quem é o verdadeiro Deus, né? Por achar que qualquer Deus, qualquer situação, qualquer pensamento pode substituir um Deus que é soberano sobre todas as coisas. Só que para você ter essa ideia, você precisa de fé. E o Judas, ele pediu para a gente batalhar pela fé que foi dada aos santos. Por que ele fala a fé que foi dada aos santos? Existem vários tipos de crenças no mundo. As pessoas também acreditam em várias coisas, é um tipo de fé, nós vamos aprender. Tem algumas diferenças em relação à fé salvífica. E existe a fé que é a crença em alguma coisa. Na verdade, existem 3 tipos de fé, né? Tem a fé comum, que é acreditar em alguma coisa, que é o que muito tem nesse mundo. As pessoas acreditam na água. Lá na Índia, onde tem o panteísmo, tudo que tem vida, eles acreditam que pode ser um Deus. Então eles acreditam na água, acreditam no rato, acreditam na vaca, como sendo um Deus. É um tipo de fé, só que é uma fé muito descentralizada, fora do centro da perfeita vontade de Deus. Nós vamos aprender a fé genuína. Existem muitos tipos de crença. Eu gostaria que o professor lesse só os títulos das partes que nós vamos abordar, para que você fique inteirado do que a lição vai tratar nessa primeira lição, o ponto de partida, que é... Na realidade, assim, nós temos aí 3 tópicos muito interessantes, né? Então, o primeiro tópico é a fé salvífica, que dentro desse tópico aí nós vamos definir o que é fé, né? Então os professores podem trabalhar bastante isso, né, com seus alunos e conversando com eles a respeito de fé. Um segundo subtópico que nós temos aí da nossa lição é a confiança no testemunho que Deus dá, ou seja, Deus, o próprio Deus dando esse testemunho, né? E a gente vai ver alguma coisa a respeito disso, e crer mesmo não vendo. Então, dentro desse primeiro tópico, nós temos esses assuntos aí para a gente conversar um pouquinho. No segundo tópico da nossa lição, nós vamos ter a fé e a vida. Ou seja, como que a gente consegue viver com a fé, né, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Será que as pessoas conseguem andar por fé? Então, né, esse é um questionamento. Será que não está acontecendo nos dias de hoje a materialização da fé? Um outro problema. Será que existe Tomés ainda hoje?
Eu acredito que sim, pastor. Tem Eu que acho ver que para crer. existem muitos, porque na realidade essa materialização da fé é um problema muito sério. Por quê? Porque é como se você estivesse dando uma ajudinha para Deus. Exato. Ou Deus não é suficiente, então eu vou materializar com alguma coisa. Você acaba diminuindo Deus daí. Acabamos diminuindo Deus e não tendo exatamente a fé que nós precisamos ter para a nossa vida, né? Que é esse ponto da nossa lição. A fé e a vida. Mas uma outra coisa interessante, que para a gente não confundir muito essa ideia, né? Nós temos uma fé natural. Essa fé natural, todo ser humano tem, pastor Rodrigo. Tu vai no cartório, tá escrito no documento lá, o mesmo é verdadeiro e dou fé. A palavra fé quer dizer confiança, né? Então tem uma confiança natural. Exato. Por exemplo, o estudante lá na escola, na universidade, quando ele estuda que vai ter um teste, uma prova, ele sempre tem uma fé de que vai acontecer, que ele vai tirar uma nota boa. Então isso é fé. Mas é uma fé natural. É aquela que você colocar o dedo no interruptor, você sabe que vai acender a luz, né? É uma confiança natural. Se você pegar, não, vou no terminal tal hora, sabe que vai sair um ônibus de lá, né? Exato. Vai naquela confiança natural. Então, isso é fé natural. Mas nós vamos aprender aqui a fé salvífica. Que dentro da nossa vida, além de você ter essa fé natural, você precisa ter uma fé em Deus diferenciada, que é essa fé salvífica, né? Mas para dentro da nossa vida, a gente tem que ter uma fé para acreditar nos milagres, no sobrenatural de Deus. Na presença do Espírito Santo conosco. Exatamente. No plano da salvação. Principalmente porque aí você acaba, que é um subponto da nossa lição também, que é andar com fé. Ou seja, crendo que Jesus está conosco, na direção dele. Tem que ter essa fé. Tem pessoas que infelizmente não conseguem, que a fé ela tem que ser alimentada, né? Nós vamos conferir os textos aqui, que a fé tem que ser alimentada. Na verdade, a primeira lição hoje, ela não vai dissecar todo esse assunto, é tanto que são 14 lições abordando a fé. Não é só um foco. Nós vamos dar uma introdução do trimestre aqui, porque é um dos assuntos mais amplos da Bíblia. Mas, assim, pedir para os professores também, né? Acredito que o pastor Rodrigo sempre tem tocado nesse assunto. Deixe seu aluno participar, pergunte, questione. É o momento de a gente ter esse contato com o aluno, tirar as dúvidas dele. Por isso, eu acredito que os irmãos devam estudar a lição, levar ela pronta, né? Porque essa é a ideia de quem vai ouvi-los. Existe uma coisa dentro da área da educação que é muito interessante também, que é o planejamento. E você também, uma palavrinha bem interessante, mas eu já vou explicar em que sentido a gente pode usar ela dentro das nossas lições, que é você extrapolar, além da lição. O que é extrapolar além da lição? Levar informações que às vezes não tem aqui dentro do conteúdo, para esclarecer, deixar mais claro, fazer uma dinâmica. Você extrapola a situação. E a gente não está falando aqui de extrapolar o tempo que você tem para explicar, mas dentro deste tempo, você pode extrapolar nesse sentido, né? Levando informações para o seu aluno, fazendo com que ele entenda melhor, porque afinal de contas nós estamos ensinando para almas que estão ali sedentas e querem aprender e ouvir a palavra de Deus. É muito importante lembrar que é uma escola, né? É uma escola. Precisa de um método, precisa de um planejamento, mas envolver o aluno é muito importante. Inclusive, a gente sempre comenta na escola teológica, o professor Aurélio é um dos professores também da nossa escola teológica de Lages, que o professor não é obrigado a responder tudo na hora. Peçam para fazerem perguntas, né? O que puder responder na hora, responde na hora, mas anotem, façam pesquisa durante a semana para responder na próxima semana. O que não pode é não deixar o aluno participar da aula. Uma outra coisa interessante ali que a gente tem aqui, nesse segundo ponto da nossa lição, que é a fé e a nossa vida, né? A fé, na realidade, ela tem que ser desenvolvida, o pastor Rodrigo até falou isso já anteriormente, e faz parte da nossa maturidade cristã, né? Do nosso crescimento, amadurecendo. E essa mesma fé que nós estamos comentando aqui, que é uma fé salvífica, ela tem um ponto culminante e interessante, porque é você acreditar na volta de Cristo. Sim, ou seja, no cumprimento da palavra, nas promessas. E a volta de Cristo. Principalmente. Nós somos igreja, estamos nos preparando para isso. Ou seja, quando o texto bíblico diz lá que existe um
uma noiva que está se ataviando, ela está se preparando, ela está se arrumando, ela está se adornando para um evento. Então eu preciso ter essa fé na volta de Cristo. O ponto 3 fala o quê? O ponto 3 vai falar sobre fé como o dom e o fruto do Espírito Santo. Muito importante. Vamos abordar um ponto de cada vez? Os irmãos, professor Aurélio, trabalha com educação, nós trabalhamos também somente com educação, então é normal várias dicas de como você colocar em prática uma aula com didática, com métodos de ensino. Então você vai sempre aqui ver dicas, geralmente aqui a maioria dos irmãos serão professores interessados em pegar dicas de métodos de ensino na área da didática e assim por diante. Vamos entrar então, a lição não é tão extensa, tá? Nós fizemos aqui um ping-pong aqui de informação para a introdução, mas vamos entrar aqui nos pontos mais importantes de cada tópico. Pode dar início, professor. Então nós temos aí fé, né? O que é fé? Isso como eu já tinha dito anteriormente para os irmãos, é interessante você ir com seus alunos tentando definir o que é fé. Nós já demos algumas ideias para vocês aí rapidamente, né? Mas fazer esse questionamento para os seus alunos e também, ao mesmo tempo, levar informações. No que é fé? Qual é o significado? Né? Por que nós precisamos ter fé? Isso é muito interessante. A nossa lição traz comentários bem interessantes com relação a isso, mas você pode ampliar e procurar outras situações, né, que possam te identificar realmente o que é fé, porque ela vai ter que estar agregada à vida do salvo em todas as situações, né? É através da fé que você vai poder distribuir amor para as pessoas, você vai amar ao próximo, você vai ter um entendimento melhor da palavra de Deus, você vai conseguir ter um entendimento melhor. Então a fé, ela é o firme fundamento das coisas que a gente não consegue ver, né? E a gente deve acreditar justamente por não ver, porque é o mesmo questionamento que às vezes algumas pessoas fazem, né, pastor Rodrigo? E aquelas pessoas que viveram lá no Antigo Testamento, como elas se chegaram a Deus e como elas foram salvas? Se hoje nós estamos vendo aqui que a fé, essa fé salvífica que nos leva até Deus, né? Ela depende mais do Espírito Santo de Deus trabalhando na nossa vida. Mas como elas conseguiram alcançar isso? No Antigo Testamento, a Bíblia mesmo fala que a obediência deles no Antigo Testamento não era misturada com fé. Eles não tinham muito entendimento das coisas espirituais, porque o Espírito Santo era dado sob medida. Então, no Antigo Testamento, eles precisavam ver para crer. É por isso que tinha a lei, que a lei serviu de guia, pegou Israel assim pela mão e trouxe eles até Cristo. Então, eles tinham que ver para crer, tinham que consagrar os instrumentos para entender, tinham que ungir, molhavam mesmo os instrumentos para entender que era sagrado, tinham que derramar sangue, tinham que fazer o ritual, tinha as leis cerimoniais, as leis civis, e eles tinham que ver para crer, porque a obediência não era misturada com fé. Por quê? Porque eles não tinham a habitação plena do Espírito Santo, algo que nós temos hoje. Então hoje o justo vive pela fé. No Antigo Testamento ainda não tinha. Foi difícil para Abraão, que havia muita idolatria, os deuses eram vistos, eram visíveis, eram palpáveis. Os historiadores dizem que Abraão tinha curiosidade, é o nosso pai da fé, ele tinha curiosidade em saber como que o universo é tão organizado. Ele olhava para as estrelas, que ele era de Ur dos Caldeus, né? Os caldeus, eles legaram ao mundo a astronomia. A questão de entender os ciclos da lua para a agricultura, para a pesca, questão de gravidez. O ser humano é terra. Então é influenciado também pela questão da lua, das fases da lua, etc. Não tem nada a ver com astrologia. A astrologia é as pessoas acharem que os astros ditam o nosso futuro e o nosso destino. Não tem nada a ver. Agora, a astronomia, realmente existe uma influência natural da lua. Eu me lembro, não lembro agora o ano, mas eu me lembro quando deu aquele eclipse no Brasil. Sim. Eu estava na escola, era 11 horas da manhã, anoiteceu. E na hora eu vi as flores se fechando. Nos anos 90. Por ali, década de 90. Quando anoiteceu, as plantas fecharam. Então existe uma influência sobre a matéria. Então Abraão, ele olhava
e achava muito organizado o sistema solar, as estrelas, ele tinha curiosidade de saber. Isso não pode ter surgido do acaso, alguém organizou. Ele tinha muita curiosidade. Até que um dia, e ele era acostumado a ficar olhando para as estrelas, até o Flávio José e outros historiadores dizem que ele ensinou astronomia para os egípcios, e os egípcios ensinaram medicina para Abraão, quando ele esteve no Egito. E ele tinha curiosidade de conhecer um Deus invisível, porém real. Quem é esse? Alguém está por trás dessa organização. Mas não pode ser, alguns comentam, né? São histórias judaicas, que o pai de Abraão tinha uma fábrica de ídolos. São comentários, né? E eu não posso ter total certeza de que isso é verdade, mas a tradição judaica acredita nisso. É possível, né? E nós sabemos que a tradição oral leva as histórias muito longe, né? Então, acredita-se que o pai de Abraão, Terá, tinha uma fábrica de ídolos. E contam, né, os historiadores e alguns, principalmente da linha judaica, que um certo dia o pai de Abraão saiu, Abraão pegou os ídolos daquela fábrica e quebrou. Quebrou todos, isso teve um judeu explicando um dia, e deixou só um de pé no canto da sala. Quando o pai dele chegou, perguntou: o que é isso? O que aconteceu aqui? Abraão disse para o pai dele: foi aquele ídolo lá que quebrou todos os outros. Aí o pai dele disse: não, mas isso é impossível, porque eles não se mexem, não caminham, não pode ter feito tudo isso. Aí diz que Abraão falou para o pai dele: mas se ele não pode fazer nada disso, quanto menos fazer alguma coisa pelas pessoas. Por que acreditar numa matéria, num barro, que não pode fazer nada por ninguém? E aí que houve essa prova, alguns acreditam que ele deu essa prova, que ele não acreditava nos ídolos, e Deus aparece para ele: Abraão, sai da tua parentela para um lugar que eu vou te mostrar. Ele ouviu a voz de Deus. Como? Nenhum teólogo sabe até hoje como que Deus falou com ele. Mas ele ouviu. E ele creu. Por ele ter acreditado sem ter visto, porque isso é fé, né? Crer, a certeza do que não se vê. Por isso que a gente acha que tem mais concordância o fato de Deus apenas ter falado com ele. Ele ouviu uma voz. Ele creu. E aí isso lhe foi imputado por justiça. E aí ele é o pai da fé. Então poucos no Antigo Testamento tinham essa fé de ver, de acreditar sem tocar, sem ver. E aí Abraão foi o nosso pai na fé e Deus foi selecionando poucos no Antigo Testamento e eles acreditavam assim, poucos, né? A maioria tinha que ver para crer, mas poucos homens no Antigo Testamento, como Jó, né? Eu sei que o meu Redentor vive, foi demonstração de fé, né? Moisés, né? Tinha também essa fé, os profetas, mas não eram todos, né? A grande maioria de Israel, eles, infelizmente, povo de dura serviço. Mas no Novo Testamento é diferente. Exato. Temos o Espírito Santo e recebemos essa fé, coisa que no Antigo Testamento era mais difícil. E aí, fechando justamente esse pensamento, a igreja primitiva, que é o que a lição também traz, ela vivia nesse movimento de fé. Porque a partir disso, né, da vinda de Cristo, da sua morte, da sua ressurreição, nasce uma igreja, né? A igreja primitiva, ela viveu esse momento de fé porque ela se tornou uma igreja missionária para tentar, de uma certa forma, né, e obviamente o ide de Jesus, pregar o evangelho a toda criatura. Exatamente. Então aí se disseminou de uma forma muito especial que era realmente a fé. Sim, hoje a igreja realmente ela é a propagadora da fé, de acreditar sem precisar ver. Aqui, fé, o que é fé? É a certeza do que não se vê, principalmente em Deus, que era a luta do povo de Deus no Antigo Testamento. Para mostrar, né, quem era um Deus. Que lá, eu não sei se os irmãos que estão me ouvindo aí, sabem que tem 3 tipos de segmento de crença em relação aos deuses. Tem o monoteísmo, tem o politeísmo e tem o enoteísmo. No mundo antigo, havia o politeísmo e havia o enoteísmo. O monoteísmo, infelizmente, de Adão até Noé, poucos acreditaram, eram monoteístas. Poucos, tá? Apesar que não se tem notícia de idolatria antes de Noé, que os pecados ali que levaram à destruição do mundo foi mais assassinatos, prostituição e etc. Mas esses homens eram monoteístas, né?
depois do dilúvio, já surge o politeísmo. Porque ali, depois de Abraão, Isaac e Jacó, lá com Jacó, o sogro de Jacó, Labão, a Bíblia diz que já tinha ídolos. Então ali tinha o politeísmo. Só que, a partir dali, os descendentes de Jacó, das 12 tribos, e principalmente quando foram para o Egito, já tinha o politeísmo de forma gigantesca no mundo. É tanto que as 10 pragas no Egito caíram para humilhar os 10 deuses do Egito, né? Que eles tinham. E o que acontece? O enoteísmo, que os judeus sempre foram enoteístas, até serem curados depois do cativeiro, é acreditar que Deus de Abraão é o maior, mas tem deuses menores. Os judeus lá no Egito se tornaram muito enoteístas. O Deus de Abraão é o maior, mas tem deuses menores. Saíram do Egito crendo, quando Moisés demorou um pouquinho, já que o Deus de Abraão, que é o maior, não nos ajuda, vamos pedir para o menor, fizeram o bezerro de ouro. Isso chama-se enoteísmo. Então esse problema no mundo antigo de ter que ver para crer era um problema que desagradava muito a Deus. Aí Deus preparou toda a obra da justificação da carne, Cristo veio vencer o pecado, para enviar o Espírito Santo para habitar dentro de nós, para curar essa incredulidade de ter que ver para crer. Hoje o Espírito Santo, por isso que o professor Aurélio falou, hoje a igreja, ela divulga a verdadeira fé, movimento de fé. O Espírito Santo trouxe para nós essa verdadeira confiança de acreditar sem precisar ver. Exato. Então hoje, qual é a nossa função como filhos de Deus? É fazer a mesma coisa, né? A função da igreja é mostrar que existe uma fé salvífica em Cristo, né? E aí como que funciona isso? Através das pregações. Se uma determinada denominação não prega a Cristo e se diz que é cristã, alguma coisa está errada. Porque a pregação do evangelho, ela deve ser cristocêntrica. Deve, né? Ser. Exatamente. Então, nesse primeiro ponto aqui sobre fé, a certeza do que não se vê. Começou com Abraão, poucas pessoas no Antigo Testamento, até que Jesus fez a obra, justifica a carne, enviou novamente o Espírito Santo. Hoje nós não precisamos ver para crer. Apesar de que, até eu vi o pastor Dr. Rodrigo Silva explicando, ele diz que a fé, ela é lógica. A fé, ela não exclui a razão. Por quê? Porque tem que ter um ponto de partida para acreditar. Alguém ensinou sobre Deus. Né? Foi Adão, até Noé, até Abraão. Então é algo lógico. Por quê? Porque alguém teve experiência nesse sentido que a fé, ela é lógica. Porque, do contrário, seria fideísmo. O que o fideísmo está relacionado? A uma invenção que não tem fundamento. Não tem fundamento. Agora, nós não. Nós, infelizmente, o mundo precisa ver para crer ou inventam coisas que não têm fundamento. Por exemplo, coisas que não têm fundamento é a mitologia nórdica, a mitologia grega, né? Os deuses do Olimpo. Quem é que já não ouviu falar no Olimpo? Eu tive a oportunidade de ver o Monte Olimpo. É uma montanha cheia de mato, não tem Deus lá em cima. É uma montanha de pedra, parece até um calcário, ela é meia branca em cima, né? Ela fica lá em Tessalônica, na Grécia, o Monte Olimpo. Mas isso ali é fideísmo, invencionismo, uma coisa da cabeça das pessoas que não tem fundamento. Agora, por exemplo, a fé cristã, até outra coisa que eu vi o Dr. Rodrigo Silva explicando, quem teria coragem de morrer por uma mentira? Ninguém. O que os apóstolos ganharam? Todos morreram. Por quê? Porque a fé deles não era fideísmo, era algo, eles viram Jesus ressuscitado. Era algo lógico, que atingiu inclusive a razão. Tinha fundamento. E aí eles deram a vida por essa verdade. Então, essa fé é a certeza do que não se vê. Mas nós temos associação com a nossa razão. Por quê? Porque tem fundamento. Nós temos história, nós temos um Deus que apareceu para os nossos pais da fé, homens que deram a vida por essa verdade do nosso Cristo ressuscitado. Então, não é fideísmo, é algo com fundamento. Nós acreditamos. E não precisamos ver, mas temos a certeza. Até porque o próprio Deus, né, confirmou, né, a vinda de Cristo. Quando Jesus, por exemplo, estava lá no batismo com João Batista, o que aconteceu? Ele estava confirmando. Ou seja,
Teve uma prova ali. Teve uma prova e foi uma confirmação de que realmente Deus estava lá no negócio. Estava né? com eles ali, né? Que Então, até ouviram a voz, né? E a partir desta fé é que nós temos que ter essa confiança. Então, assim, Deus, ele, apesar de não precisar ser visto, ele faz questão de dar provas que ele existe. É tanto que no derramamento do Espírito Santo, Deus ele preferiu que os discípulos ouvissem um som e vissem línguas caindo, para realmente dar prova ali Visão, né? de que Deus estava presente. Mas não é necessário hoje, porque o Espírito Santo já está em nós, não precisa ter prova visível nenhuma. Como eles não tinham experiência com o Espírito Santo, Deus permitiu que eles tivessem uma prova visível. Mas hoje não há necessidade, porque nós temos essa fé viva dentro de nós. Uma questão bem interessante, né? O mundo diz o seguinte, que a gente precisa ver para crer. E Deus é o contrário. Né? Nós precisamos crer Para ver. para ver. Por isso que Jesus falou, o Espírito Santo, ele estará convosco. O mundo não pode receber porque não vê. Tá, mas peraí, de que visão que Jesus estava falando? Será que é a visão literal dos olhos da carne ou a visão da fé? Eu creio que é a visão da fé, professor. Sabe por quê? Porque se for a visão literal da carne, nem nós vemos. Nem. O Espírito Santo é invisível. Não temos como. Então ele estava falando da visão da fé. O mundo não pode receber. Por que tem pessoas hoje que não acreditam no Espírito Santo? Porque não tem fé. Não, tem que ter fé para acreditar no Espírito Santo. E outra coisa, por que não acreditam também na pessoa de receber o Espírito Santo? Porque muitos não acreditam que Jesus é Deus. Porque Jesus é o doador do Espírito Santo. Então, para receber o Espírito Santo, para ter essa fé, tem que crer no doador, que é Jesus. Senão, não vai receber o Espírito Santo, e não recebendo o Espírito Santo, não vai acreditar em nada das coisas do reino de Deus. Exatamente. Então aí, olha, esmiuçamos aí o que pode ser fé salvífica, né? Nesse primeiro ponto da nossa lição. Fé é a certeza, né? Das coisas que se esperam, principalmente crer num Deus que é invisível. Sabe por que a gente canta aquele corinho? Ao Deus eterno e imortal, invisível, mas real. Os historiadores comentam que Abraão começou a divulgar essa expressão, invisível, mas real. Que é o nosso Deus. Para isso, irmãos, você precisa ter fé. Então, faz com que os seus alunos, que os jovens aí da sua igreja consigam entender e saber que esta fé é o firme fundamento e ela é necessária para a nossa vida cristã. E os dias que nós estamos vivendo, a gente já comentou sobre isso, os dias que nós estamos vivendo, eles fazem com que você tente de alguma forma acreditar em outras coisas e a sua fé seja direcionada para essas outras coisas. Anote aí esse versículo que é muito importante, lá de Judas 1:3. Nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Que essa fé, anote também outra coisa importante aí, nós falamos ali antes de nós começar a aula, os 3 tipos de fé. Né? Tem a fé comum, escreva aí, fé comum. O que é fé comum? Confiança nas coisas naturais. Né? Nublou, vai chover. Isso é confiança de algo que vai acontecer, né? Então, apertou no interruptor, vai acender a luz. É a certeza que vai acontecer um efeito, uma reação. Isso é fé comum. Você vai lá no cartório, o mesmo é verdadeiro e do fé. Fé comum. Qual é o segundo tipo de fé? Fé salvífica, fé para salvação, que é um dom de Deus. Está lá, anote aí, está lá em Efésios 2:8. Somos salvos pela graça. Isso não vem de vós. Pela fé, né? Paulo diz, né? Sábios, salvos pela fé, sois salvos pela graça. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, a fé salvífica é um dom de Deus. Eu costumo ensinar em pneumatologia que tem os dons do Espírito, tem os dons ministeriais de Cristo e o dom de Deus. Qual é o dom de Deus? A fé salvífica. Está lá em Efésios, anote aí, Efésios 2:8. E o terceiro tipo de fé é a fé como dom do Espírito Santo. Está lá em 1 Coríntios 12:9, tá? Que é uma capacitação sobrenatural que o Espírito Santo concede para muitas pessoas, que faz essas pessoas orar mais que outras, se dedicar mais na obra do que outros. Por quê? Porque ele recebeu o dom da fé pelo Espírito Santo, que é um dom do Espírito, lá de 1 Coríntios 12:9. Então tem 3 tipos de fé, anote aí. Fé comum,
Fé como o dom da salvação. Por que nós cremos no plano da salvação? Que Deus deu o dom da fé. E fé como um dom do Espírito Santo. Lembrando que esta fé como o dom da salvação, ela se desenvolve junto ao fruto do Espírito. O Espírito Santo vem e habita em nós, e essa fé ela vai se desenvolvendo junto ao fruto do Espírito. Através do que essa fé vai se desenvolvendo? Anote aí, Romanos, capítulo 10, e o versículo, deixa eu só pegar aqui, Romanos 10, me fugiu aqui na minha anotação, 17, anote aí. A fé vem pelo ouvir. Essa fé que ela vai se desenvolvendo dentro de nós, junto ao fruto do Espírito Santo, vá anotando aí, porque a lição fala sobre isso, tá? Principalmente lá na parte 3, 3, né? Ó, fé, dom e fruto do Espírito Santo. Essa fé salvífica, que é um dom de Deus, ela se desenvolve junto ao fruto do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo vem morar dentro de nós, ele traz o seu fruto na regeneração. Temperança, lá em Gálatas 5, você vê o domínio do Espírito, o domínio próprio, a temperança. É por isso que a gente vai recebendo essa regeneração, essa mudança, que é o fruto do Espírito que está ali. E essa fé salvífica, ela vai sendo desenvolvida e amadurecida junto ao fruto. E o que amadurece essa fé? Anote aí. Paulo fala lá em Romanos 10 e 17, a fé vem pelo ouvir. E ouvir o quê, professor? A palavra. A palavra. Por isso que Jesus pede lá em João 8,31, se vós permanecerdes na palavra, tem que estar sempre lendo ela. Lá em João 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Tem que estar meditando. O que diz Josué 1:8? Medita no livro desta lei, de dia e de noite. Sempre um ciclo, né? O salmista, Salmo número 1, do 1 ao 6, ele fala que o justo tem o seu prazer na lei do Senhor. E nela medita. De dia, só de dia? Não. E de noite. Por que é importante estar colocando Bíblia dentro de nós? Para que a fé salvífica e também junto ao fruto do Espírito cresça dentro de nós. Fortalecida, né? Para acontecer o que Jesus falou lá em Mateus, anote aí, 17 e 20. Se tiverdes fé, como o quê? Um grão de mostarda. Que começa pequenininho e vai crescendo. Não é do tamanho do grão. Não está escrito se tiverdes fé do tamanho do grão. Tem muita gente que interpreta errado isso aí, né? Se tiverdes fé do tamanho. Não é do tamanho, é como o grão. E o que acontece? É a menor das sementes, mas se torna maior do que? Das hortaliças. O Senhor Jesus falou, ao ponto das aves fazer o quê debaixo dos ramos? Ninho. Olha como pode crescer a nossa fé. De que fé que Jesus está falando que é possível ela se tornar muito grande? A fé salvífica, junto ao fruto do Espírito, que faz com que a gente se torne maduro, acreditando. Essa fé, quando ela amadurece, a gente pode cantar aquele hino. Se Deus fizer, exato, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, continua sendo Deus. Se a doença vier. Então, por que a gente canta esse hino? Porque a fé amadureceu. A fé salvífica, junto ao fruto do Espírito, foi alimentada pela palavra, se tornou como o grão de mostarda, cresceu, e ela está hoje deixando o crente maduro, diferente daquilo que Paulo disse para Timóteo. Timóteo, não seja neófito. Né? Tem crentes que são neófitos. O que quer dizer a palavra neófito? Planta em crescimento. Novinho. Então nós temos que fazer a nossa fé crescer. E como é que ela cresce? Ouvindo a palavra, meditando na palavra e se exercitando também no vínculo da comunhão com a igreja, né? Você não pode fazer sozinho fora da igreja ou de uma comunidade, enfim, que você esteja, né, ali, no sentido de igreja. Em casa você não vai exercitar da forma ou da forma sozinho e fazer esse crescimento. Você precisa estar sendo estimulado em koinonia.
em koinonia. Por isso que Paulo diz, ó, quando vocês se reunirem, né, haja cântico, sempre fala nas vossas reuniões, Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação, que é o quê? Como? Costume? De alguns. Costume de alguns. Então, se você quer que a tua fé cresça, amadureça, palavra, comunhão, culto, koinonia, igreja, amadurecimento e exercício de fé. Exato. O que fala lá, professor, sobre o ponto 2 ali? Então, A fé e a na vida. realidade é isso que nós estamos aqui discutindo, né? A fé e a E a vida. vida cristã, né? Porque sem fé, você não vai acreditar em milagres, você não vai acreditar no sobrenatural. Deus. Por que fala que a fé e milagres, né? Fé e milagres, elas têm que andar juntas. Eu descobri o que é milagre, sabe? O que é? As pessoas falam assim, milagre não se explica, né? Explica. Verdade, não. Normalmente que a gente diz. É verdade, não. Milagre não tem explicação. Como ele ocorre, não tem como explicar. Mas milagre, dá para explicar o que é milagre. Eu descobri, fui dar uma pesquisada para ver o que é milagre. Milagre é tudo aquilo que se manifesta do mundo sobrenatural no mundo natural. Se algo do mundo sobrenatural se manifestar no mundo natural, é milagre. Toda manifestação do mundo sobrenatural no mundo natural é milagre. Então, entender a palavra de Deus é milagre. Tem gente que fala, não acontece mais milagre na igreja. O pregador está explicando, a igreja está entendendo a vontade de Deus, isso é um milagre, porque é uma revelação. Lembra que Jesus ele fala, se você for analisar, anote aí, Mateus 11 e 25. Jesus diz, Pai, eu te dou graça, porque ocultastes essas coisas dos sábios entendidos. Não que Deus fez acepção e Deus não quis mostrar, é que os sábios não querem, né? Então, já que os sábios não querem, Deus revelou para quem quer? Os pequeninos, os humildes de espírito, que acreditam na soberania de Deus, na autoridade de Deus. Então ele diz, eu te dou graça porque é uma revelação. Essa revelação é uma manifestação do mundo sobrenatural no mundo natural. E isso é milagre. Tem que acreditar. Quando você entender a Bíblia, é um milagre. O Espírito Santo, pelos dons, usando os irmãos na igreja, é um milagre. Aí, curas e manifestações. Professor Aurélio, você está vendo ele aqui todo perfeito? Quando te deu o derrame, como é que ficou teu rosto, professor? Não ficou tudo caído? Qual é o lado que caiu? Foi o esquerdo. Olha aí, ó. O lado esquerdo do professor Aurélio caiu todinho. E hoje ele está restaurado. O que foi isso? Fé, milagre. Esse é um milagre, não existe. Tem pessoas que quando dá um derrame e acontece nesse grau de cair tudo, por mais que faça fisioterapia, não volta ao normal. 100% não. Você olha para o professor Aurélio, você nunca disse que deu um derrame nele. Isso é milagre. Aleluia. Coisa linda, né? Então, fé e a vida. Tem que acreditar em milagres. Eu creio que Jesus ainda é o mesmo. Ele cura, faz maravilhas, opera milagres e ele pode fazer tudo. Levantar paralítico. Eu tive a oportunidade de ver alguns milagres grandes na minha vida. Pessoas levantando que nunca caminhavam. Câncer. Tive a oportunidade de saber orar por um canceroso no domingo à noite, que ia ser operado segunda de manhã, Feliciano. E no segundo de manhã, quando os médicos foram abrir, não tinha mais câncer nele. Isso é milagre. Então tem que acreditar em milagres, que é o sobrenatural se manifestando no mundo natural. Então, explique isso para os alunos. Tem que falar lá também, andar com fé. Andar com fé. É a mesma linha, né, de pensamento que a gente está tentando mostrar para os irmãos aqui. Foi o que eu tinha colocado aqui, que a nossa fé, lá em primeira, anote aí, lá em 1 Pedro 1 e 7, essa fé ela é mais preciosa do que o ouro. Porque a gente crê no plano da salvação, a gente crê que Deus caminha conosco, anda conosco, e a gente crê que a gente é eterno. O ouro não compra a vida eterna, mas a fé nos dá a vida eterna. Fé nos garante o céu. Anote isso, ouro não compra a vida eterna, agora a fé nos garante o céu, por isso que ela é preciosa. Então andar com fé é o nosso dia a dia, maturidade cristã, né, equilíbrio. Anote aí Hebreus 10 e 38, porque o justo viverá da fé. O que não pode acontecer, tem que tomar muito cuidado, as igrejas neopentecostais, que são as novas igrejas pentecostais que surgiram, elas estão materializando a fé. Uma vez eu trabalhava com um rapaz, e nós estávamos na empresa, no vestuário, ele tirou a camisa e tal,
Daí eu olhei assim, eu vi uma corrente no pescoço dele, uma mão grande assim, quase 10 centímetros, uma mão assim de lata, de bijuteria, né? No peito e outra mão nas costas. Eu achei curioso. Eu perguntei, ô irmão, aquele é evangélico, de outra igreja, né? De outro ministério, neopentecostal. O que é essa corrente com essas mãos aí? Ele disse, não, isso aqui a gente fez uma campanha lá na igreja e daí a gente adquiriu, né? A gente, não é comércio. Ele falou, não é comércio, mas a gente adquiriu, deu oferta para a igreja e recebemos, compramos, né, essa corrente, porque isso aqui é a mão de Deus nos guardando, né? Aí eu não quis falar nada para ele, para não discutir e tal, né? Eu respeito a pessoa que quer acreditar nisso, eu vou respeitar, não vou discutir. Eu gosto de ensinar para quem quer aprender, professora. Sim. Que a Bíblia mesmo fala, né? Não lance a preciosidade das tuas palavras ao ouvido de quem não quer. Não vai ter resultado. Então quem quer aprender, eu faço questão de sentar e ensinar. Mas eu vi que ele estava assim, já determinado em crer naquilo, eu fiquei pensando, poxa, só passou a acreditar que Deus estava lhe protegendo depois que colocou um objeto no peito e outro nas costas. Isso é a materialização da fé. Eu só vou crer que Deus está comigo se eu tiver um objeto. Eu só vou crer que Deus está me guardando se eu carregar isso no meu bolso. Nós não podemos andar por vista. A Bíblia fala que o justo anda pela fé. Por isso que ele diz, andar com fé, não por vista. Aquela ajudinha que a gente já tinha comentado, né? Que às vezes algumas denominações querem dar a Deus para ele operar um milagre. Não. Na realidade, o milagre acontece pela fé. Exatamente. Então, ela não acontece de uma outra forma, tá? E principalmente esse ponto. Um dos fatores também principais, meus irmãos, é com relação à fé, né, na volta de Jesus. E sabe quem? Que quando Pedro fala, se não tem que ficar, foi Pedro. Ele diz assim, muitos perguntam, onde está a promessa da sua vinda? Esses que perguntavam da promessa estavam entre os cristãos. Estavam entre os cristãos, porque para ouvir da promessa tinha que estar junto com os cristãos. Para conhecer, né? Mas estavam questionando, onde está a promessa da sua vinda? E aí Pedro fala, não. Muitos não entendem que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos. E 1000 anos, ele não retarda a sua promessa, ele é longânimo. Mas ele vem, viu? Não vai, em hipótese alguma, deixar de cumprir essa promessa. Então, por isso nós temos que ter fé. A Bíblia diz que é para a gente amar a volta do Senhor Jesus. Porque acreditamos nela, pela fé. Tem pessoas que não acreditam. Não deixa jamais nada roubar essa fé da volta de Jesus no teu coração. E a terceira parte, professor? A terceira parte a gente já comentou alguma coisa, né? Que se desenvolve, né? É o dom e o fruto do Espírito Santo na nossa vida, né? Então, a fé e os dons de cura, por exemplo, né? Sim. Você precisa exercitar essa fé, né? Eu lembro de uma aluna que nós tínhamos na escola teológica e ela disse, irmão Aurélio, Deus falou comigo e até em profecias e tudo que eu tenho um dom de cura. Aí eu perguntei para ela, mas a irmã já orou por quantos doentes? Ela disse, por nenhum. Então ela não exercitou a fé dela, né? A fé ela deve ser também exercitada. Tem que ser exercitada. Olha, eu me lembro de um rapaz, ele me ensinou uma coisa, eu nunca me esqueci, no início da minha fé. Eu dizia para ele assim, eu gostaria que Jesus me desse o dom de cura. Porque eu olho as pessoas assim e me dá uma compaixão de ver as pessoas assim com um olhar assim triste, estão com uma doença terminal, perderam o brilho da vida. Eu fico com uma compaixão tão grande, eu queria orar por elas e elas serem curadas. Aí ele perguntou para mim, você quer mesmo receber o dom de cura? Eu disse, quero. Então agora comece na tua casa a orar pelos enfermos. Exato. Comece a orar, interceder por eles, você vai orando por eles, e você vai exercitando essa fé para receber o dom de cura. Porque ele é meio que duplo. Você recebe o dom da fé e recebe o dom de cura. E o dom da fé é a porta para receber vários outros dons. Você tem que exercitar. Tem que exercitar. Tem outra. A fé, sabe aquele hino que diz assim, ó, se a gente colocar... O quê? A nossa fé em ação. Em ação. Colocar a fé em ação é você tomar uma atitude de fé. Então, cada vez que eu canto esse corinho, me vem ao coração, sabe o quê? Ir para oração. A melhor maneira de você colocar a fé em ação é ir para a oração.
melhor maneira para você exercitar a tua fé. Exercício da fé. Exercício da fé. Irmãos, traz o quê? Traz fidelidade. Porque você vai começar a ter experiências com Deus e as experiências com Deus te deixam fiéis a Deus. Exatamente, né? Mas é a fé que leva a isso, né? Leva a ter experiência. Por exemplo, a liderança de Timóteo. Sim, sim. Um rapaz cheio de fé. Né? Paulo instruiu que ele tivesse toda uma atitude, né, com relação à igreja. Ele tinha que exercitar o ministério. Paulo disse, ensine, exorte, corrige, com toda a longanimidade, mas exercite o teu ministério. E isso foi desenvolvendo a fé, se tornou um gigante na fé. Exatamente. É tanto que tem os heróis da galeria da fé, em Hebreus 11, né? Se inclui. Meus queridos irmãos, então assim, nós trouxemos aqui, essa primeira aula, ela é uma aula introdutória. Tá? As próximas aulas, ela vai ser mais didática, tá? Ela vai ser mais didática, acompanhando os slides, como de costume. O pastor Rodrigo sempre aborda, assim, com muita didática, com bastante método de ensino, para que você realmente entenda a lição e saiba colocar em prática lá o ensino com os alunos. Então, essa primeira lição, nós aqui fizemos um comentário, tá? Uma introdução, e explicamos para você aqui o que significa a fé, a importância de viver com fé, o dom da fé para a salvação. O dom, existem 3 tipos de fé, né? Fé comum, a fé para a salvação e a fé como o dom do Espírito. E ali na fé como fruto do Espírito, ela se desenvolve junto ao dom da salvação, se desenvolve junto com o fruto. E também acreditar na volta do Senhor Jesus, viver por fé, não andar por vista. Então é só para você entender que todo o assunto desse trimestre está relacionado à fé para vencer a incredulidade. Que muitos estão materializando a fé. Esse mundo, né? Que já existia antes, né, meus irmãos? Mas hoje você vê aí uma devassa, principalmente no meio dos jovens. Então é onde você que tem uma liderança aí, que ensina seus jovens, faça eles fortalecerem na fé, né? Mostre o caminho que eles podem seguir aí para servir a Jesus da melhor forma possível, né? Mostrando para eles que através da fé, de uma fé verdadeira, não caindo em ciladas, né? Que hoje você tem tantas coisas aí abertas aí para que as pessoas errarem. Sabe quem que hoje eu vejo que são gigantes na fé? Aqueles jovens que amam Jesus, que diante de tantas tentações e dificuldades, eles estão ali, amando a palavra, amando a obra, amando a vinda de Jesus. Então hoje, se tem pessoas que são gigantes na fé, são os jovens que amam a Jesus. Diante de tantas tentações, eles têm se posicionado com amor e fidelidade. Então, é lindo demais. Essa primeira aula foi uma aula introdutória. Divulgue, se inscreva no nosso canal, se inscreva no canal do Pastor Rodrigo. A partir de hoje teremos aulas para a classe dos jovens, tá? Olha, vão lá, divulgue para os professores, divulgue para os alunos, olha, vão lá, se inscrevam. Toda semana vai ter uma aula ali, os professores estarão ensinando. O professor Aurélio é o professor titular. E repito, a partir de hoje, as aulas serão mais didáticas, acompanhando os slides, para você ficar realmente bem preparado com a metodologia de ensino para ensinar no domingo. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Tua palavra de agradecimento, professor Aurélio. Agradecer os irmãos que com certeza vão estar aí nos ouvindo e aproveitando essas nossas falas, né? Verdade. São discussões que são interessantes, irmãos, para que vocês possam ir tirando dúvidas, né? E aquilo que a gente já comentou com os irmãos, alimentando a vida dos nossos jovens. E olha, e aproveite, viu? Aproveite que está aqui, o professor Aurélio tem muita bagagem, mas porque ele trabalha já há mais de 30 anos com jovens, dando aula para os jovens, trabalha no meio secular. Hoje o senhor está lecionando em qual série nas escolas? Hoje eu trabalho com ensino médio e trabalho também com fundamental, aí, que são as nossas crianças, que também precisam de uma atenção bem especial. E o professor Aurélio, sempre que a gente faz capacitações, eu fiz questão de trazer ele para esse projeto, sempre que a gente faz capacitações para professores aqui no campo da cidade de Lages, ele é um dos palestrantes, tem bastante método de ensino, tem bastante dinâmica para ensinar para os jovens. Então, como eu disse, hoje foi uma aula introdutória, vamos conosco nessa jornada de conhecimento que tem muita coisa boa para aprender. Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Deus abençoe cada irmão, ore conosco, Santo Deus, Eterno Pai.
Nós te louvamos, Senhor, por poder iniciar esse projeto para ajudar os nossos professores, os nossos jovens, a uma faixa etária tão importante, que é a faixa etária dos jovens. Até porque os primeiros a anunciarem a ressurreição do Senhor Jesus, tua palavra faz questão de dizer que foram anjos com aparência de jovens, porque a força está nos jovens. E se tem um grupo que o Senhor conta muito nessa última hora para propagar a tua palavra, são os jovens. Por isso te pedimos, Senhor, abençoe cada jovem que vai receber este ensinamento, cada professor que ama trabalhar com os jovens, que eles recebam a tua graça, recebam a tua unção e a prosperidade para fazerem um trabalho com excelência. Como ministros do Evangelho, a bênção que ordenamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Terminamos a nossa aula. Um forte abraço. Fiquem todos na paz. Dá um tchauzinho, professora. Deus abençoe. Amém.